patrimônio. Nosso maior patrimônio. Glória a Deus. O homem pode ser o homem mais rico, irmãos. Morar em Dubai, ou ter o melhor apartamento lá em Lourdes, um dos lugares mais valorizados de Belo Horizonte. Mas, irmãos, ele não vai levar nada quando ele morrer. Agora, a sua família você pode levar contigo para o céu, amém? Amém. Sabia disso? Você pode criar, aleluia, sua família na presença de Deus, e quando você, aleluia, partir dessa para melhor, a sua família estará contigo, porque você o instruiu. Glória a Deus. Essa é a vontade, esse é o desejo de todo cristão, né? Ter a sua família na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a família é a célula máter, ou a célula mãe da sociedade. Glória a Deus. E o casamento é a espinha dorsal da família. Irmãos, não tem como nós falarmos de família sem falarmos de casamento. Porque para instituir a família, primeiro Deus ele instituiu o casamento. Glória a Deus. O casamento, irmãos queridos, a família, não há família sem casamento. Glória a Deus, na presença de Deus, que eu estou querendo dizer. A ideia, aleluia, temos um casamento abençoado para que a nossa família seja também uma família abençoada. O diabo ele tem tentado destruir esta que é uma das maiores instituições dadas por Deus, que é o casamento. Quando, aleluia, o casamento ele é anulado, ele é quebrado, irmãos, está quebrando assim um pacto, aleluia, instituído pelo próprio Deus. Aleluia, verdade. E vou além, para haver um casamento abençoado, passa-se primeiro também por um namoro responsável. Estou falando para crente, né? Quem é crente aí, levanta a mão. Se você quer ter um casamento abençoado, tenha um namoro responsável. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está solteiro aí, levanta a mão. Quem está namorando também, levanta a mão. Eu estou namorando até hoje. Glória a Deus. Minha namorada aqui. Glória a Deus. Tudo, irmãos, na presença de Deus, irmãos, segue um caminho de santidade, de bênção. Honra ao Senhor no seu namoro, honra ao Senhor na sua vida, honra ao Senhor com tudo que tem, que Ele vai te abençoar. Aleluia, porque Ele é o dono de todas as coisas. Glória a Deus. Eu estou lendo, irmãos, a história de José. Estou lendo Gênesis, já cheguei na história de José, irmãos, eu estava lendo hoje no trabalho. Só estava entendendo, ela estava no caixa, vou aproveitar e vou ler uns 3 capítulos. Irmãos, e toda hora eu tinha que parar para chorar, porque, irmãos, é lindo ver quando a pessoa, aleluia, glória a Deus, se lança realmente à presença de Deus. É verdade. José, irmãos, ele confiava unicamente em Deus. A única culpa de José em toda a sua vida, com tudo que lhe aconteceu, foi ser fiel a Deus. Amém? Por que ele foi traído pelos seus irmãos? Porque ele era fiel a Deus e Deus lhe deu um sonho. Ele pediu para sonhar, não pediu, né, Roberto? Mas os seus irmãos, cheios, movidos de inveja, porque ele era um filho tão abençoado que o seu pai lhe tinha por mais querido entre os filhos. Por que ele sofreu com Joaquim, depois se levantou falso contra a vida dele, a mulher de Potifar, falando que ele tentou violentá-la, porque ele foi fiel a Deus. Ele falou assim: olha, como pecaria eu contra o meu Senhor e contra o meu Deus tocando em ti? Aleluia, glória a Deus. Quando priorizamos, irmãos, o nosso Deus em tudo o que fazemos, o nosso Deus ele é encarregado de nos abençoar em tudo o que fazemos. É verdade. Sabe por que tem gente, às vezes, que as coisas não andam certo para o lado dela, irmãos? É porque Deus não está no negócio. Ele não coloca Deus como prioridade da sua vida. Eu estava ouvindo um moço conversar, ele falando de perder o emprego, porque o pessoal lá era muito invejoso, parará. Irmãos, e coincidentemente eu conheci o patrão dele, o patrão dele falou: rapaz, aquele homem rompe igual um rato. Eu falei: ele vai colocar a culpa nos outros. Pensa bem, irmãos.
Você está entendendo? Queridos, diz a palavra de Deus assim, olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta, ele colherá. Você pode estar plantando, aleluia, lá no seu quarto, sem ninguém ver, que você vai colher, em nome de Jesus, porque é promessa de Deus. Você pode estar sendo honesto e às vezes o seu patrão não está vendo, mas o nosso Deus vai fazer você colher, porque Ele é Deus Todo-Poderoso que vela pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Honra a Deus com tudo que você tem, meu irmão. Honra a Deus com tudo que você tem, jovem. Honra a Deus no seu namoro. Honra a Deus no seu trabalho. Honra a Deus com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós estamos vivendo tempos que parece que o povo perdeu o temor, está na igreja, está tomando ceia, está servindo a Deus, aleluia, de aparência, e parece que não há temor, as pessoas fazem coisas que até... Irmão, já duvida, que Deus não duvida que Ele sabe de todas as coisas. Verdade. Não temos honrado o Senhor, irmãos. Essa é a verdade. Meu Deus. A gente ouve cada coisa que a gente fica perturbado, fala, gente, mas meu Deus, a pessoa está na igreja todos os dias, será que não teve realmente um encontro com o Senhor de verdade? Bom, amigo, José teve, amém? José teve um encontro tão maravilhoso com Deus que ele não abria mão de Deus por nada nessa vida. Ele ia para a cadeia, mas Deus ia com ele na cadeia. Sabe de Deus que Potifar, antes disso, Potifar colocou sobre o Senhor de toda a sua casa, porque Potifar percebeu que tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Glória a Deus. Se Potifar lançasse semente, ela não produzia, mas se José colocasse sua mão e lançasse, ela produzia de forma sobrenatural. Então Potifar começou a olhar e falou assim, olha, Deus está na vida deste menino, deste rapaz, deste homem. Será que as pessoas têm visto isso em você, meu irmão? Será que as pessoas têm visto isso na minha vida? Aleluia. Ou só é mais um crente fumaçado? Ou só é mais um crente que fala que é crente, mas leva a vida de qualquer maneira? Meu Deus. Preste atenção, aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele quer entrar na sua família, na sua vida, no seu matrimônio, nos seus relacionamentos, mas para isso temos que permitir que a palavra do Senhor venha nos voltar, aleluia, venha nos arrepender dos nossos pecados, venha nos lançar na presença de Deus, aleluia, porque Deus, Ele quer tomar conta da nossa vida. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Honra o Senhor. Fala com o irmão do seu lado, honra o Senhor, aleluia, com tudo que você tem. Honra o Senhor no seu namoro, honra o Senhor no seu casamento, honra o Senhor no seu trabalho, honra Ele, porque Ele merece toda honra, toda glória. Amém, Jesus, Aleluia. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é santo, e a palavra de Deus, ela é verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus é verdade, ela é verdadeira. Glória a Deus. Oh, meu Deus, peraí, irmãos, está tudo carregado aqui, peraí. Quando eu falo que a nossa família é o nosso maior patrimônio, irmãos, é uma frase quase corriqueira em nosso meio. Mas, infelizmente, muitos têm construído seus monumentos de vitória sobre o mausoléu da família. O mausoléu é um monumento funerário. Tem muita gente que tem alcançado ainda um certo sucesso profissional. Tem muita gente que tem alcançado um certo sucesso, irmãos, aí fora, mas a sua família está arrasada. Mas a sua família já perdeu a referência. Mas a sua família está correndo sérios riscos de acabar. E eu vim te falar uma coisa nessa noite, olha, sucesso nenhum lá fora compensa um fracasso com o seu lado, com seus filhos, com a sua família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, a Bíblia fala assim, a mulher virtuosa vale mais do que finas joias. Quem é a mulher virtuosa aí? Oh Deus, amém, Jesus, pela sabedoria. A herança de Deus na nossa vida não é o dinheiro, irmão. A Bíblia não fala que a nossa herança é dinheiro, a nossa herança são os nossos filhos.
Então vamos parar de preocupar demais com a nossa herança de dinheiro, com o nosso salário, com a nossa casa, e vamos nos preocupar mais com a nossa herança verdadeira, que são os nossos filhos. Verdade. Amém? Amém. Gostaria de trazer nessa noite alguns conselhos para a nossa vida, para a nossa família. Glória a Deus, esse conselho, irmãos, eu fui anotando, Deus foi colocando no meu coração, eu não pesquisei, foi de Deus no meu coração, amém? Espero e serve para mim. Quando eu estou pregando aqui, irmãos, é para mim que Deus falou comigo primeiro, porque eu tenho extrema preocupação com a minha família. Quem já acordou de madrugada, eu de manhã, com aquela preocupação que chega a te abalar: Senhor, cuida do meu filho, dirige os passos dos meus filhos. Quem já acordou de verdade, irmãos? Amém, Jesus. Irmão, nós estamos vivendo num campo minado, um campo de batalha, onde o nosso inimigo não brinca conosco. Ele quer de qualquer forma arrebatar os nossos filhos das nossas mãos da presença de Deus. E é missão nossa guardar os nossos filhos, cobri-los de oração e ensinar e sermos exemplo para a vida deles. Amém, Jesus. Igual? Não. Tá. Aleluia. O nosso inimigo, ele não brinca, irmãos. Para que a nossa família seja saudável, abençoada, temos que investir nela, prover suas necessidades, sustentar as necessidades. Existem homens que acham que o seu papel é simplesmente ser o provedor do lar, né? Não, mas eu compro. Não deixo faltar nada. Ó, Beto, vai lá na minha despensa. A minha está quase vazia, tem que fazer uma compra, né? Não deixa faltar nada, eu pago água, pago luz, pago internet. Esse filho está reclamando de barriga cheia. Irmãos, isso são coisas pormenores, tá? Existem coisas muito essenciais que não podemos deixar faltar, que é responsabilidade nossa. Não vamos terceirizar a responsabilidade que é nossa. A responsabilidade de educar os nossos filhos e ensinar o caminho que devem andar não é da escola. Ainda mais da escola brasileira, de forma alguma, não é da igreja, ainda mais que a igreja ajude. A responsabilidade principal de educar seu filho, de ensinar o caminho que se deve andar, é sua, pai, é sua mãe, e você não pode sonegá-lo, isso em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, meu Deus. Existem outras necessidades tão importantes quanto o pão diário. Eu gostaria de falar sobre alguns, eu pontuei algumas coisas aqui, irmãos, que no dia a dia, às vezes temos deixado passar. Amém? Quem se acha um super pai aí, ou super mãe, não é para você que eu estou falando, amém? Estou falando para mim, que sou carente. Glória a Deus. Primeira coisa, irmãos, que eu vou falar nessa noite sobre o amor. Glória a Deus. Eu vi um texto que o pai, ele era o único provedor da casa. E ele saía 5 horas da manhã e chegava muito tarde do trabalho. E ele passava semanas inteiras sem ver o seu filho. E ele foi na reunião da escola. E a diretora, né, queria ouvir os pais, ele falou: olha, a diretora mandando os pais acompanhar, conversar com os filhos. Ele foi, levantou uma voz e falou assim: olha, é o seguinte, eu tenho dificuldade, eu trabalho longe, eu acordo de madrugada, meu filho está dormindo, quando eu chego ele está dormindo. E tem uma coisa que eu faço todos os dias eu dou um beijo no meu filho, e todos os dias eu dou um nó no lençol que ele está dormindo. E quando ele acorda de manhã, ele sabe que eu estive lá no quarto. É a única coisa que eu faço diariamente. E quando a diretora foi olhar, irmão, na lista de matrícula, o filho dele era um dos melhores alunos da escola. Amém? Amém. Irmãos, às vezes a gente não pode fazer tudo para o nosso filho, a gente não pode acompanhá-lo no dia a dia. Mas, irmãos, se nós nos dispusermos realmente a amá-los, a comunicar este amor com eles, em atitude, ele vai entender. E se o seu filho estiver com o seu tanque de amor cheio, ele vai entender muito bem a sua linguagem, e ele vai ser um filho mais saudável, ele vai ser um filho mais abençoado, ele vai ser um aluno melhor, aleluia, nessa escola da vida. Amém. Entenderam, irmãos? Aprenda a comunicar com seu filho. Aprenda, demonstra amor. Tem pai que é tão
que é tão grosseiro que ele não consegue. Você fala assim, você não falou que ama o seu filho? Não consigo. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Ei, demonstre o seu amor por ele. Às vezes seu filho está rebelde e na verdade sabe o que ele está querendo? Sabe a única coisa que ele está querendo? Que você prove o seu amor. Ele quer te ouvir, ele quer sentir o seu amor. Amém? Até o velho. Até o velho, que filho não envelhece. Né, Joaquim? Joaquim era minha menina, olha o tamanho do menino do Joaquim. Maior que ele. Filho não envelhece, beleza, Jussiá? É sempre meu menino. Mas que esse menino sinta o seu amor verdadeiro por ele todos os dias. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Não simplesmente comprando aquela bicicleta, não. Que ele sinta o seu amor até na palmada. Que ele sinta o seu amor até na correção. Um dia desse, meu irmão, o pastor Luciano, quem conhece aqui, irmão, aquele irmão, a manteiga, irmãos. Toda a vida. O Luciano, ele nunca mereceu um ponto, meu pai. Você mereceu, eu mereci 10. Ele era sempre né? Era eu, depois eu. Ele sempre foi um filho exemplar, sério. E ele veio corrigir o menino dele uma certa vez. Ele falou que a 2 correadas para lá e tinha que sair do quarto correndo, porque ele chorava mais que o menino. Ele está lá, um rapazão abençoado, crente, servo de Deus, irmãos. Amém? Porque tem um bom exemplo em casa, ele sente esse amor, ele sente, aleluia, em cada palavra, em cada atitude, que você venha também sentir, em nome de Jesus, transmitir isso para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, amém? Amém, Jesus. Os maridões aí, ó, já falou que ama sua esposa hoje? Quem fala diariamente com a sua esposa que ama? Amém. Te ama, amor. A gente vai igual todo dia, né? Muito dia, só que está muito cansado mesmo, que dorme antes da hora, né? Querido, aleluia. Eu sei que o amor não são só palavras, mas é importante falar que ama, né, irmãos? Quem gosta de ouvir do maridão, a esposa falar que ama, e o pai ou a mãe? Amém. Não é bom? A Milena fala que me ama todo dia, mas o xingar ela fala que me ama mais, não? Ela, filha, ela ama e desama na mesma hora. Ela não entende. Segunda coisa que eu quero falar, diálogo. A nossa cultura vem mudando muito por causa da tecnologia. Poucos são os lares que almoçam ao redor da mesa. Verdade ou não é? Quem tem esse costume ainda? Eu, infelizmente, eu preciso comprar uma mesa bacana para minha casa para a gente sentar todos os dias, porque é maravilhoso, irmãos. Eu lembro que às vezes depois do culto, né? Você lembra dele? Meu pai às vezes chegava, a gente ficava conversando às vezes até meia-noite. Às vezes chegava alguém de fora também. Irmãos, isso traz uma comunhão gostosa. Amém? Mas infelizmente a família moderna tem perdido o diálogo. Amém? Tem perdido este contato. Às vezes o filho está sofrendo, aleluia, por coisa tão pequena, aquilo está arrasando o coração dele, mas ele não consegue se abrir para o pai, porque o diálogo está tão frio que ele não consegue expressar. Sério, isso é uma coisa séria. Presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui agora, quer ver? Não, está aqui. Aqui mesmo. Meu pai, cadê Jesus? Em algum lugar aqui. Presta atenção. Segundo a OMS, irmãos, a segunda maior causa de morte é o suicídio. Entre jovens de 15 até 28 anos. Meu Deus. Suicídio, segundo a OMS, a segunda causa maior. E queridos, eu tenho certeza que muitos desses suicídios poderiam ser evitados se tivesse diálogo em casa. Se tivesse amor dentro de casa, se tivesse contato, se o pai conseguisse cativar e ganhar o coração do filho. Amém? Amém. Quem é pai aqui, mãe? Amém. Converse, dialogue. Amém? Amém. Às vezes a gente cobra demais, irmãos. A gente cobra demais uns aos outros dentro de casa, né?
Às vezes a gente pega no pé demais. Aleluia, pastor, essa amor. A gente cobra demais um do outro. E o mesmo diálogo vai esfriando. E a conversa gostosa cada dia vai acabando. E outros problemas vão surgindo no coração. E o nosso Deus não quer que você perca o coração da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Converse com Ele, glória a Deus. Vamos parar só de bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos encostar esse celular um pouco e vamos conversar mais. Vamos nos abrir mais. Vamos contar os nossos medos, nossos sonhos, nossos meu Deus, eu esqueci. Projetos. Nossos projetos de vida, nossas necessidades. Isso é importante, irmãos. Vamos sonhar juntos. Eu fui na casa de uma amiga da Karina, ela foi e falou assim: gente, eu queria fazer farmácia. Eu fui lá e olhei, a farmácia era mais de R$1.000, sabe? 10, 12 anos atrás. Era 1.200. Começou com 1.200 e ela formou, já estava R$1.700. E ela estava comendo, o pai dela chamou e falou assim: filho, o que você quer fazer? Eu quero fazer farmácia, para mim não dá não. Por que não dá? Porque é caro. Você quer fazer, vai lá fazer sua matrícula. Ele pagou, irmãos, e ela hoje é uma farmacêutica abençoada, casada, tem uma filha, um lar abençoado. Porque, irmãos, que ela conversou com seu pai, ela não teve medo, o pai arrancou as palavras dela. Amém? Amém. Glória a Deus que ele teve condições. Mas ela estava com medo até de falar. Quem aqui já falou seu sonho para o seu pai, para sua mãe? Quem aqui já teve coragem de contar um segredo? Aquele segredo que você não conta para ninguém, você contou para sua mãe e para o seu pai. Quem tem essa liberdade aqui? Isso é lindo, irmãos. Continue assim, em nome de Jesus. Faça assim com seu filho também. Ele vai precisar de um amigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Outra coisa, cumplicidade. Glória a Deus. Queridos, tem uma mulher que ela contou uma história. Ela falou assim: eu estava fazendo caminhada e eu estava tão distraída que ela estava com fone que ela esbarrou no homem no meio da estava correndo, né? Ela disse: desculpa, por favor, rapaz, não, estou tudo bem, desculpa. E foi tanta cordialidade que não teve problema nenhum. Porque às vezes vocês esbarram em alguém, o que é isso? Rola até briga, gente. Ela falou que, tipo assim, foi uma cumplicidade total, educação para lá e para cá. No mesmo dia, ela estava na cozinha, irmãos, e o filho dela, um pré-adolescente, chegou e de uma vez ela assustou, xingou o menino todo. Depois ela falou assim: meu Deus falou com ela. Por que com os de fora eu tratei tão bem? Eu pedi desculpa, eu tive coragem. Agora com meu filho, eu já fui xingando ele, cobrando ele, maltratando. Por que às vezes a gente é tão bom lá fora, irmãos? Às vezes a gente tem tanta paciência lá fora, tanta cumplicidade, a gente é tão... E aqui dentro de casa a gente só sabe se cobrar. Estava conversando com o moço e falou: gente, chegou uma certa hora da minha vida que eu falei: ou eu mudo, eu vou acabar sozinho, eu estou chato demais. A gente tem que analisar os nossos caminhos, né? Será que está todo mundo errado? Eu estou certo, Roberto? Não. Na hora de falar: eu preciso melhorar. Glória a Deus. Exigimos demais de nossa família, exaltamos seus defeitos e minimizamos suas qualidades, sendo que deveria ser ao contrário. Um dia eu fui na casa de uma pessoa e o rapaz estava saindo para ir para a escola. Ele veio e beijou a irmã, beijou a minha irmã, beijou a mãe e foi embora. Eu achei aquilo lindo, irmãos. Eu passei a beijar minha família, depois de sério, ninguém sabe. Passei a beijar mais meu pai, eu beijo meu pai. Ele fica doido para bater ninguém, porque ele é da moda antiga ainda, né? Mas eu beijo assim mesmo, não tem problema não, né, Gabriel? Não sei até quando eu vou estar aqui para beijar ele, ou ele vai estar aqui também, então vamos beijar, vamos amar. Amém? Amém. E depois que eu fui nessa casa, irmãos, o meu comportamento mudou, porque eu achei lindo aquilo. Ele foi lá e beijou a mãe, beijou as irmãs. Fica com Deus, vai com Deus, meu filho. Meu querido, você não sabe, irmãos, as pessoas saem da nossa vida sem aviso prévio. É verdade.
de repente são tiradas da nossa vida. Independente disso também, é tão bom a gente viver em harmonia, a gente viver em amor, a gente viver, irmãos queridos, bem com os outros, e é isso que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Deus constituiu o casamento e colocou o quê? Adão e Eva no jardim Éden, um jardim de delícias. Deus quer que o seu lar seja um lar de delícias. Deus quer que a sua casa seja uma casa abençoada, onde reina o amor de Deus. Aleluia. Onde não fica um enchendo a paciência do outro o tempo todo, falando o defeito do outro o tempo todo, aleluia, exaltando os defeitos. Não, Deus nos chamou, irmãos, para nós crescermos juntos. Até Jesus, quando ele ia chamar a atenção da igreja, falou assim: olha, você é a igreja abençoada. Primeiro ele levantava a igreja e falou: tem, porém, contra ti isso. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Os jovens estão olhando, irmão. Casamento é um desafio, irmãos. Amém? Ser pai de família não é fácil. Ser uma dona de casa, uma mãe de verdade, não é fácil, é desafiador. Montar lá fora, a internet está aí, ó. Amém? O que é errado lá fora dá certo, já se tornou certo e quer ser certo aqui na igreja. Só que presta atenção, não é certo em nome de Jesus nessa igreja, não é certo. Se não é certo na palavra, não é certo na minha casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você tem que proclamar na sua família. Glória a Deus. É isso que você tem que proclamar na sua casa em nome de Jesus. Amém. Se a professora às vezes viajou na maionese lá e falou que está certo, que é errado, seu filho tem que falar assim: olha, você pode até ensinar isso, mas na minha casa é diferente. Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Né? Mateus falou que a minha fé me garante isso, que o seu filho venha ter essa fé, essa convicção em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo precisa de um pouquinho de elogio, irmão. Né? Poxa, ficou o tempo todo massacrando o outro, não dá não. Verdade. Né? É tão bom quando a mãe fala: ô rapaz, teve um dia, rapaz, o moço me elogiou. Acabou, Roberto. Eu até andava diferente perto dele. O cara me elogiou. É bom poder decepcionar ele, não, hein? Pelo amor de Deus. Olha. Tem que manter. Ontem mesmo, né? Ontem mesmo, o Alcide falou um negócio. Eu falei: misericórdia, não posso deixar a pepeca cair, não, pelo amor de Deus. É bom, irmãos, quando a gente ouve um elogio, você quer melhorar, não é mesmo? É verdade. Mas às vezes dentro de casa a gente só quer marretar a mão. Amém? Mas você vai mudar nessa noite em nome de Jesus? Amém, Jesus. Amém? Amém. Se for chamar a atenção, chama mesmo, mas com amor. Que ele sinta o amor. Que seu filho, que sua esposa sinta o amor, em nome de Jesus. Outra coisa que vamos falar rápido aqui é perdão. Eu vi uma história. Essa história de um rapaz que estava indo muito mal na escola. E o pai dele, para incentivar ele, virou e falou assim: meu filho, se você passar de ano, formar o ensino, está bem ensino médio, finalzinho, e prestar vestibular e entrar numa faculdade de medicina, eu vou te dar um carro. O menino mudou da água para o vinho. Ele começou a estudar, tia, e começou a estudar de verdade. O pai ficou até preocupado. Puxa, ele devia ter estudado, não é nem por causa do estudo, é por causa do carro. Ficou preocupado com aquilo. E o menino passou no vestibular, entrou na faculdade. Aí quando ele chegou em casa, estava todo reunido, o pai dele fez uma festa e tinha uma caixa lá de presente. O menino todo, o rapaz todo empolgado. Pensando assim: olha, a chave do carro, maravilha. Na hora que ele abriu a caixa, tinha uma Bíblia dentro da caixa. Ele ficou decepcionado demais. Ele ficou magoado mesmo. E ele ficou tão chateado que ele foi para o campus, foi morar, começou a invitar seu pai, foi morar, como é que foi? Na República, né? Na faculdade, na universidade, e ali ele formou. E ele realmente cortou, ele ficou tão decepcionado com o pai dele que ele cortou os laços com o seu pai. O pai dele às vezes ligava, ele não dava ideia, não atendia. E ele se tornou, ele formou, se tornou médico de um bom hospital. E esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai de reatar com o filho foram em vão. Até que um dia o velho, muito triste, adoeceu e não resistiu. Faleceu.
No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente a Bíblia que tinha sido o último presente do pai e que havia sido deixado para trás. Em casa, o rapaz, que nunca perdoara ao pai, ao colocar o livro numa estante, notou que havia dentro dela um envelope. Ao abrir, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e está aqui o cheque para que você escolha o que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Meu Deus. Nela aprenderá o amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Corroído de remorso, o filho caiu em profundo pranto. Queridos, aqui é só uma ilustração, mas quanto mais a convivência, maior a chance de nos machucarmos, né? Então o texto fala assim: olha, pode ser o seu melhor amigo, um dia ele vai te machucar. Você tem que estar preparado para perdoar. Sem perdão, irmãos, sem perdão sempre haverá algo para atrapalhar, sempre haverá um remorso, nunca haverá um ponto final na situação. Sem perdão, irmãos, não há felicidade completa. Temos que aprender a nos perdoar mutuamente. Amém? E isso deve ser exercitado na sua casa, isso deve ser exercitado na igreja, isso deve ser exercitado todos os dias nas nossas vidas. Quem perdoa, irmãos e queridos, é mais do que abençoado, ele consegue seguir em frente. Amém? Jesus falou assim: olha, perdoar é 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, em outras palavras, não há limite. Perdoar é bom para nós. Amém? Perdoar é bom para quem é melhor para o ofendido, às vezes, do que o ofensor. Então nós temos que, onde não há perdão, só resta remorso e ódio. Devemos nos perdoar mutuamente, ainda mais com os nossos, né? É verdade. Né? Esposa, às vezes o marido fala, ela está pensando no trem e ela já se sente ofendida, vai morrer, vai brigar, vai matar. Não, amor, desculpa. Joga esse ressentimento. Se não há perdão, se há alguma coisa ainda no coração, olha, feche seus olhos e fala assim: Senhor, limpa o meu coração. Me dá um coração perdoador, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, tempo de qualidade temos que ter na nossa casa, na nossa família. Amém? Tempo de qualidade. Férias, passeios, viagens, brincadeiras. Tem que ter isso, irmãos. Amém? A vida não é só cobrança, a vida não é só trabalho. Quem viajou esse ano aqui? Quarentena, né? Quem viajou esse ano? Meu Deus, tá vendo? O povo vai ficar gato demais, gente. Vão ter que viajar. Nem que seja. Vocês passam escritório ali que eu vou vender os pacotes de viagem para vocês. Nem que seja. Não, quando eu falo de viagem, não precisa de pegar avião, não, irmão. Você sai daqui, ó, né? No Capitólio, você sai daqui, você já sai da rotina, entendeu? Isso é tempo de qualidade. Você não, eu tô meio de roubar, eu vou passar um dia ali no solar do engenho. Gente, maravilha. Não é um bom programa? A esposona vai falar assim: então tá, investindo no casamento, investindo na família. Os filhos vai comer até entornar lá, entendeu? É Sesc? Mas é bênção, vai no Sesc, Venda Nova. Querido, isso é tempo de qualidade que você está passando e investindo com o bem mais precioso que Deus te deu. Isso é tempo de qualidade e investimento com o maior patrimônio que Deus te deu. Tem gente que cuida mais do carro dele do que da mulher dele. Ué. Brincar com o filho. Jogar um videogame lá rapidinho, tá sem tempo de videogame, um pouquinho de videogame. Brincar de bola. Brincar de bola. Jogar um futebol. Tempo de qualidade, irmãos. A vida não é só cobrança, não. Amém? Tudo debaixo do temor do Senhor. Né, Tiago? Glória a Deus. Para acabar, o tempo já foi, né? A alegria. Existem pessoas que são ótimas estão de fora, mas são alegres, brincalhões, mas chegam em casa e se tornam pessoas ranzinzas com os seus. Amém? Presta atenção. Que a alegria do Senhor venha reinar na sua casa. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo conhece o papo,
a história do homem que morreu, está todo mundo lá chorando o homem, e falando o homem era uma bênção, o homem era maravilhoso. A mulher vai lá e fala assim: meu filho, vai levar esse seu pai mesmo, eu achei que é outro homem. Porque o homem em casa era o diabo, irmãos. Mas na rua o homem era maravilhoso para todo mundo. E tem gente que é assim. Tem gente que na rua, irmãos, é um anjo de Deus, chega em casa, ele se torna um próprio diabo encarnado. Ele não dá sossego para ninguém. É verdade, irmãos. São palavras pesadas, mas é verdade. E Deus não quer, Deus quer que você seja uma bênção, que você sorri lá fora, mas leve essa alegria para a sua casa, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor venha reinar na sua família, que a alegria do Senhor venha reinar na sua casa, ao redor da mesa, na sua casa, no sofá, aonde você estiver, que a alegria do Senhor venha reinar na sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Voltando para o versículo que eu li, se a pessoa não está enquadrada, irmãos, em nada disso aqui, olha, pode esquecer o ministério, amém? Em outras palavras, Paulo falou assim: olha, aquele que não cuida bem, isso aqui é cuidado, irmãos. Isso que eu falei aqui, olha, presta atenção, sobre, eu estou mais organizado que tudo nessa vida, sobre, sobre amor, diálogo, cumplicidade, perdão, tempo de qualidade, alegria, tudo isso, irmãos, é cuidado, amém? Você está cuidando dos seus. Às vezes o emissário do inimigo lá está doido para ganhar seu filho ou sua filha, que é gaviãozão perigoso. Ela vai estar com o tanque tão cheio de amor, que ela fala assim: não, meu pai falou, e eu amo demais minha família, para mim não passo tão errado como isso. Não é qualquer coisa que eu aceito. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisinha que o inimigo oferecer do seu filho, não, porque você está fazendo o dever de casa. Amém? Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Faço o dever de casa. Isso aqui é cuidado. Então, se a pessoa está levando a família de qualquer maneira, Paulo falou para Timóteo, em outras palavras, se a pessoa está levando a família de qualquer maneira, Timóteo, tira esse homem da frente da igreja. Ele não merece o altar, porque é coisa séria. Ele tem que ser um exemplo para a comunidade onde ele vive. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Palmas adoram o nome do Senhor. Amém? Vamos nessa oportunidade. Aleluia.